Edu, merecida a vitória do Cruzeiro, mais uma na competição, Edu? Merecida, Cirilo. Não precisava do susto do segundo tempo, né? A Caldense voltou melhor na segunda etapa, ali nos primeiros minutos, até a expulsão do Sueliton. A Caldense tinha equilibrado o jogo, mas o Cruzeiro fez um primeiro tempo de absoluto controle, jogou bem na primeira etapa, fez 2-0, poderia ter ido para o intervalo até com 3-0, não seria exagero. E depois da expulsão do Sueliton, o Cruzeiro voltou a controlar o jogo e até se poupou, acho, fisicamente. Terminou o jogo com uma certa tranquilidade. A vitória é merecida, foi mais um bom jogo do Cruzeiro. Na maior parte da partida, o Cruzeiro foi melhor, soube controlar. O Pessolano conseguiu fazer mais testes. A gente viu, principalmente na segunda etapa, ele colocando o Jussa num primeiro momento ali no meio de campo, depois jogou como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Ele conseguiu observar o Neres atuando como zagueiro pela direita, como era desejo do Pessolano lá atrás, no jogo contra o Vila, que ele não conseguiu fazê-lo. Deu mais minutos para o Felipe Machado, que eu acho que vai ser um cara muito aproveitado na temporada, tem potencial até para assumir a titularidade em determinado momento. Foi uma boa apresentação do Daniel Júnior, com ótimo entendimento dele, do Gilberto, do Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues outra vez o melhor em campo, está sobrando na temporada, disparado o melhor jogador do Cruzeiro. Outra vez um bom jogo da dupla de volantes, do Ian Lucas e do Neto Moura. Achei o Neto Moura um pouco nervoso em alguns momentos, mas fez um ótimo jogo outra vez. A saída de bola é que dá um arrepio no torcedor às vezes. Rafael Cabral errou demais nessa saída de bola, os zagueiros com alguma dificuldade, precisaram muito do auxílio dos volantes e do próprio Bruno Rodrigues, mas é um jogo que eu falei, que o Pessolano, a partir do momento que o início foi ruim, ele teve que dar atenção para os resultados, buscar resultados, mas não deixou de ficar atento também aos testes. Então, à medida que o Cruzeiro fica tranquilo no jogo, ele vai lá e começa a testar. À medida que os resultados vieram, ele já consegue fazer alguns testes desde o início. Mas o Cruzeiro conseguiu superar, além do adversário, da Caldense, que eu acho que foi bem na primeira metade do segundo tempo, voltou melhor, mais corajosa, diminuiu num golaço do Patrick Marcelino, que é zagueiro, fez um gol de centroavante, num voleio espetacular. Mas o Cruzeiro conseguiu superar também o gramado, que não está dos melhores. Aliás, é um assunto interessante para a gente tratar ao longo da semana aqui na Itatiaia. A gente precisa reconhecer o esforço da federação em melhorar os gramados do futebol mineiro no interior. Já estão melhores em relação ao que a gente acompanha nos últimos anos, mas ainda assim é muito ruim, né? O produto é muito prejudicado com os gramados do interior, mas eu reconheço que há uma melhora. Quem já viu o gramado do Ronaldão e viu o de hoje, nitidamente melhorou, mas ainda está muito aquém. Lá em Nova Lima, quem já viu o gramado do Castor Cifuentes e viu o gramado daquele Vila e Cruzeiro, sabe que melhorou, mas está muito aquém. A gente precisa valorizar a força, a tentativa, o trabalho da federação, de alguns clubes do interior, de melhorar esses gramados, mas a gente não pode deixar de criticar. E aí existem muitos culpados, as prefeituras locais, os próprios clubes, né? Que eu sei, a dificuldade financeira. E se os grandes reclamam tanto, se Atlético, Cruzeiro, América reclamam tanto, tá na hora de ajudar também. Que seja financeiramente, pegar uma parte do bolo, uma fatia da pizza, da verba do campeonato estadual e ajudar para melhorar o produto também, porque só reclama e não faz nada para ajudar. Se é obrigado a jogar o estadual e se usa o estadual direto como muleta, não ganhei nada, mas ganhei o estadual. Tô assim, mas fui bem no estadual. Por que não ajudar um pouquinho também na melhora dos gramados? Porque eu vou te contar, fica difícil a gente ficar só cobrando, só criticando, e os clubes daqui reclamam e não movem uma palha para ajudar também.